Olá, amigos da qualidade, tudo bem com vocês? Você está no canal Dr. Quality Consulting, a sua consultoria em vídeo. Eu sou seu consultor e neste vídeo falaremos sobre a terceira parte do requisito 8, operação. Como havíamos prometido, dividimos o requisito 8 em 3 partes. Na primeira parte, falamos sobre planejamento e controles operacionais e também os requisitos para provisão de produtos e serviços. Na segunda parte, falamos sobre projeto e desenvolvimento e nesta terceira parte falaremos sobre controle de produtos e serviços providos externamente, popularmente conhecido como compras ou suprimentos, produção e provisão de serviços, a operação propriamente dita, a liberação de produtos e serviços, conhecida também como inspeção, e o controle de saídas não conformes. Tenho observado que muitas das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem no canal ou não deixam seu like. Isso é muito importante para a divulgação do canal para mais pessoas. Então, se ao final do vídeo você achar que a informação foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos que precisam saber mais sobre o sistema de gestão. Ok? Obrigado, vamos para o vídeo e roda a vinheta. Então, começando, vamos falar sobre o requisito 8.4, que é a terceira parte do requisito 8, operação. Requisito 8.4, generalidades. A organização deve assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com os requisitos. A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando o produto e serviço de provedores externos forem destinados à incorporação dos produtos e serviços da própria organização, produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes por provedores externos e quando um processo ou parte de um processo for provido por um provedor externo como um resultado de uma decisão da organização. Significa isso que na letra A você pode incorporar produtos e serviços fornecidos por um provedor externo diretamente na sua produção. Na letra B você vai enviar esse produto ou serviço que você está adquirindo de um provedor externo diretamente para o seu cliente, ou na letra C você vai destinar um processo ou parte de um processo provido por um provedor externo para um cliente por decisão da organização. Como exemplos da letra A, nós temos uma indústria automobilística, fabrica automóveis, ela compra aço para estampagem da lataria, amortecedores, bancos, volantes, kit multimídia e tudo isso é incorporado no seu produto que é o automóvel. Como resultado, como a letra B fala, você tem como exemplo um provedor que você fabrica sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica, popularmente chamado de energia solar. Então, você fornece todo o sistema, mas as baterias você compra de um fornecedor que envia diretamente para o seu cliente e ele faz a instalação lá no seu cliente. Você faz todo o controle da compra, aquisição e o envio para o seu cliente. E é isso que fala aqui. Isso vai estar em nome da sua organização. Na letra C, você faz um processo que você faz lá. Ou seja, no exemplo do sistema fotovoltaico que você vende, montagem terceirizada, porque você não quer deslocar equipes para o local onde o seu cliente está. Então você contrata uma empresa que ela vai fazer todo esse processo de montagem para você lá. É isso que significa. Continuando, a organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação dos provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com os requisitos. A organização deve reter informação documentada dessas atividades e quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações. Então, você precisa fazer uma avaliação do seu provedor, o provedor que você está contratando, determinar um método para selecioná-lo. Em geral, as empresas utilizam verificar se a empresa tem sistema de gestão certificado ou se ela já fornece para algum outro cliente, certo? Tudo isso entra na avaliação. Se ela tem capacidade de fornecer a quantidade que você necessita, se ela tem cumprimento de prazo, tudo isso entra na avaliação e na seleção. E você vai fazer o monitoramento do desempenho através dos lotes que ela entregar, ou o serviço que ela prestar, da reclamação de clientes ou da avaliação dos clientes, do seu fornecedor, no caso da letra B ou da letra C do requisito. Então, tudo isso tem que estar documentado, tem que ser retido como informação documentada no seu sistema de gestão. Continuando, tipo de extensão de controles, a organização deve assegurar que o processo, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços conforme para seus clientes. Então, seus provedores externos não podem afetar sua capacidade de entregar produtos e serviços, não pode atrasar a entrega, não pode enviar produtos com baixa qualidade, certo?
Então, a organização deve assegurar que processos providos externamente permaneçam sob o seu controle ou o controle do seu sistema de gestão. Tem que definir tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo, como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes. Então, isso está ligado ao requisito 8.3.2, da parte do projeto de desenvolvimento. Quando o cliente exigir isso de você, você vai passar a exigir isso do seu fornecedor, porque você está sendo cliente dele agora, ok? Tem que levar em consideração o impacto potencial de processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade da organização de atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares. Então, você precisa verificar com o seu provedor se os processos deles não vão ter impacto potencial nos requisitos do seu cliente ou nos requisitos legais, estatutários ou regulamentares que você tenha que atender, certo? Você não pode infringir qualquer requisito desse. A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo, você vai fazer uma avaliação dos controles que ele está aplicando lá, se eles são eficazes ou não. Isso pode ser uma visita em loco no cliente ou através do monitoramento dos lotes que você recebe. Determinar a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam aos requisitos. Então, você pode determinar um outro tipo de verificação, fazer uma auditoria no fornecedor ou enviar uma equipe lá para fazer uma inspeção em loco, acompanhar a produção, tudo isso é válido, ok? No 8.4.3, informação para provedores externos, a organização deve assegurar que há suficiência de requisitos antes de sua comunicação com o provedor externo. A organização deve comunicar para provedores externos seus requisitos para os processos, produtos e serviços a serem providos, a aprovação de produtos e serviços, métodos e processos e equipamento e liberação de produtos e serviços. Então, você precisa comunicar tudo isso para o seu provedor externo. Geralmente, isso aí vai estar na especificação de compra ou na especificação da engenharia do projeto de desenvolvimento que vai te fornecer isso para você passar para o seu provedor, para ele saber quais são os requisitos, quais são os processos que ele precisa aplicar, quais são os métodos, quais são os equipamentos que ele precisa implementar para fazer a verificação dos produtos ou dos processos ou das saídas de cada processo e qual o método que ele vai usar para a liberação do produto e serviço antes de te enviar esse produto ou serviço, ok? Então, continuando, precisa verificar competência, incluindo qualquer qualificação de pessoa requerida. Então, está ligado lá com o item 7.2, né? Que é competência. Se você não viu o vídeo do requisito 7.2, vai aparecer aqui um card aqui em cima que vai te levar lá para esse vídeo. Precisa verificar a interação do provedor externo com a organização, como você interage com ele, quais as comunicações que você manda para ele, se você pode mandar equipes lá para fazer a verificação de produtos, processos, serviços que ele fornece, ou controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela organização, certo? Você pode verificar quais são os controles, o monitoramento dele, ele te manda um certificado, ele te manda um controle de processo, tá? Tudo isso pode ser acordado. As atividades de verificação ou validação que a organização ou seus clientes pretendam desempenhar nas instalações do provedor externo. Então, se você pode, juntamente com o seu cliente, ir lá e fazer uma verificação com o seu provedor externo, ou se somente você pode ir lá, ou se o seu provedor externo vem prestar alguma informação ou algum auxílio para você nas suas instalações, quando o produto dele chega nas suas instalações. Tudo isso é acordado no contrato que você faz com ele. Continuando, vou falar sobre o requisito 8.5.1, fala sobre o controle da produção e de provisão de serviços. A organização deve implementar produção e provisão de serviços sob condições controladas. Condições controladas devem incluir como aplicar a disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos a serem produzidos e dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas. Isso nada mais é do que os planos de controle de produção, ou as especificações de produto, as instruções de trabalho que você tem na sua organização, que estão espalhadas pela organização para que os seus empregados possam realizar a produção. Os resultados a serem alcançados, então, os resultados que você pretende alcançar devem estar divulgados para todos na organização. A disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição, isso aí está ligado com o requisito 715, e para quem não viu, vou deixar o card aqui,
do requisito 7, lá do nosso vídeo do requisito 7, para você poder assistir depois, ok? A implementação de atividade de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar critérios para controle de processos ou saídas, critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos. Então, precisa ter atividade para monitoramento e medição. Monitoramento ao longo do tempo e medição ali pontual em cada processo, em estágios apropriados, ou seja, pode ser ao final de cada processo, pode ser ao final da linha para liberação direto para o seu cliente ou durante a produção. Controle de processo. Continuando, o uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos. Isso aí também está lá no requisito 7, no mesmo card que eu deixei já do requisito 7 no slide anterior. A designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida. Também está ligado com o requisito 7.2, que é competências. A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para a produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar as saídas resultantes por monitoramento ou medição subsequente. Isso aqui nas versões anteriores da ISO, principalmente nas versões anteriores a 2000, era conhecido como processos especiais. E esses processos especiais podem incluir limpeza, esterilização, embalagem, manufaturativa, injeção, soldagem, anodização, passivação e usinagem, principalmente com polímeros. O mais comum que o pessoal lembra, em geral, de processo especial, geralmente é solda, né? Solda, você não tem como garantir que a solda vai ficar perfeita, não tem como monitorar a solda, né? Você só vai saber que ela ficou boa depois que ela estiver pronta e você puder fazer um ensaio de ultrassom ou um ensaio de líquidos penetrantes para você poder verificar a qualidade da solda. Antes disso, você não tem como monitorar se a solda está indo bem ou está indo mal. Outro processo também é o processo de fundição. Você só vai saber se ficou bom depois que a peça estiver pronta, totalmente fundida e esfriada, né? Você pode colocar fundir um corpo de prova junto para fazer ensaios mecânicos ou ensaios metalográficos para você verificar se a qualidade dela está boa, mas durante a produção não tem como você monitorar isso. Então, esses são os processos. Aqui eu vou ilustrar alguns, né? Aqui o processo de esterilização, aqui é a manufatura aditiva, né? Você faz aquelas impressões 3D com polímeros, né? E com plástico, então você só vai conseguir definir se a qualidade ficou boa depois que o processo estiver totalmente concluído. Aqui o processo de soldagem e aqui o processo de fundição. Continuando a implementação de ações para prevenir o erro humano. Tradicional Poka-yoke, isso você vê bastante na informática, quando você tem coloração de fios, coloração de terminais para evitar que a pessoa ligue as peças de forma errada. Na indústria automobilística também tem esse tipo de identificação, certo? Então é tudo que você possa fazer para evitar que o seu empregado cometa um erro na hora de executar a produção do seu produto ou do seu serviço. Implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. Atividade de liberação, uma inspeção final, onde você vai verificar os requisitos do produto, se estão todos atendidos, antes de liberar a entrega para o seu cliente. Durante a entrega, alguém que vai lá fazer a liberação ou fazer a montagem do produto ou do serviço. E pós-entrega, se precisar de alguma manutenção, de alguma revisão, você executar esse serviço. Isso aí também deve estar definido, ok? 8.5.2 fala sobre a identificação e rastreabilidade. A organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário para assegurar a conformidade de produtos e serviços. A organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviços. O que significa isso? É aquela popular ordem de produção ou ordem de serviço, onde você vai colocar ali toda a identificação de material que foi utilizado, de equipamentos que foram utilizados, de instrumentos de medição, de pessoal que trabalhou naquela ordem de serviço, dos processos, ok? E a situação de cada saída, você tem que ter uma identificação para saber em que situação encontra, se aquilo ali é um material que está em processo, se aquilo ali é um material que está em inspeção, se aquilo ali é um material que está rejeitado. Então, uma das empresas que eu trabalhei, era comum você colocar caixas coloridas para identificar a situação do processo. Caixa azul, material que estava em processo; caixa amarela, material que estava precisando ser reinspecionado; ou caixa vermelha, material que estava segregado e não conforme. Okay? Então, a organização deve controlar a identificação única das saídas. Como você controla isso? Através de um código, número de série, data de fabricação e hora.
por aí você consegue controlar com uma identificação única as suas saídas. Quando a rastreabilidade for um requisito, que deve reter a informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade. Então, além de você controlar e registrar tudo isso, você vai precisar reter essa informação durante todo o tempo de vida útil do produto que você estiver produzindo ou do serviço que você estiver oferecendo. Por quê? Porque se ocorrer algum problema, você tem como voltar e rastrear para descobrir qual foi a causa do problema. Se foi processo, se foi matéria-prima, se foi medição, se foi mão de obra e por aí. Aqui temos um exemplo de ordem de produção, onde você vê aqui a data do cliente, o número do contrato, o código do produto, a descrição do produto, a unidade e a quantidade, os dados de materiais, os dados dos processos. Você pode incluir também os dados de instrumentos de medição, os dados do pessoal que trabalhou nessa produção, quem que elaborou essa ordem de produção, quem verificou e quem aprovou no final da produção. Okay? Então, isso aqui eu vou deixar aqui embaixo no link, um link para você acessar meu Google Drive, onde tem vários exemplos de formulários lá. Se você precisar de algum, fique à vontade para baixá-los, ok? Para usar como exemplo. No 8.5.3, propriedade pertencentes a clientes ou provedores externos. Este é um dos requisitos que nós falamos lá no vídeo do requisito 4, que é o contexto da organização, que você poderia excluí-lo, no caso do seu sistema, do seu escopo, do sistema de gestão de qualidade, certo? Caso você não tenha propriedade do cliente, você pode excluir isso do seu escopo na certificação. Então, eu vou deixar um card aqui em cima que vai te levar lá para esse vídeo do requisito 4. Então, a organização deve tomar cuidado com propriedades pertencentes a clientes ou provedores externos, enquanto estiver sob controle da organização ou sendo usada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar propriedades de clientes ou provedores externos provida para uso ou incorporação nos produtos e serviços. Então, aqui, se você tiver propriedade do seu cliente, pode ser um dispositivo, uma ferramenta, um componente, uma instalação do cliente ou propriedade intelectual. Isso aí inclui a documentação que ele te envia, né? Dados pessoais do seu cliente. Tudo isso você precisa ter zelo por isso e guardar de forma adequada. Se você estiver usando ou se for alguma coisa que o cliente te enviou para você incorporar no seu produto, por exemplo, ele te manda lá qualquer tipo de componente que você vai precisar incorporar no seu produto, você vai precisar saber como você recebe isso, se você faz inspeção nele ou não, onde você guarda, quais os cuidados que você tem para manuseá-lo antes de inserir no seu produto. Também vale para coisas dos seus provedores externos. Ele te manda um dispositivo para você poder montar o produto dele no seu produto. Você vai precisar saber como guarda, como mantém isso daí, precisa de manutenção, certo? E quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para uso, a organização deve relatar isso para o seu cliente ou provedor, certo? E reter a informação documentada sobre o que ocorreu. Então, se ocorrer um dano na propriedade do seu cliente ou do seu provedor externo, você precisa relatar isso para ele e reter a informação do que ocorreu para que ele possa ou trocar o componente, o dispositivo, ou ferramenta, ou ele te autorizar que você faça a manutenção da mesma. 8.5.4, preservação. Então, a organização deve preservar as saídas durante a produção e provisão de serviço na extensão necessária para assegurar conformidade com os requisitos. Então, em qualquer processo onde tiver uma saída, se você precisa armazenar isso, você tem que fazer a correta preservação disso, para que não haja danos, ok? Isso vai desde a produção até a entrega do produto ao seu cliente, tá bem? E no 8.5.5, as atividades pós-entrega. Então, a organização deve atender aos requisitos para as atividades pós-entrega associadas com produtos e serviços. Na determinação da extensão das atividades pós-entregas requeridas, a organização deve considerar os requisitos estatutários regulamentares, ou seja, você tem que atender os requisitos estatutários e os requisitos regulamentares, não pode entregar coisa que seja nociva aos requisitos estatutários ou regulamentares, certo? As legislações municipal, federal, estadual, as consequências de indesejáveis potenciais associados com seus produtos e serviços. Por exemplo, se você está entregando um produto químico, você tem que saber que esse produto químico pode transitar por onde você precisa levar esse produto químico. Se acontecer algum acidente com o seu
na entrega, o que você tem que informar para as autoridades. Tudo isso está ligado com os potenciais associados às consequências indesejáveis dos seus produtos e serviços, a natureza, o uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços. Então, precisa saber qual é a natureza do seu produto, se ele é químico, se é eletrônico, se é mecânico, qual o uso que o seu cliente vai fazer dele e qual o tempo de vida que ele vai durar, para você poder guardar também a informação documentada da produção e ele fazer o uso adequado do produto do seu produto lá ou do seu serviço. Requisitos do cliente, precisa saber os requisitos do cliente no serviço de pós-entrega, precisa fazer uma manutenção periódica lá no seu cliente. A retroalimentação do cliente também, porque ele vai te informar sobre a avaliação que ele está fazendo do seu produto, do seu serviço, se está precisando de mais algum auxílio lá, se ele está satisfeito, né? Isso vai ser verificado lá no requisito 9, quando falarmos de avaliação de desempenho. Então, você precisa saber como está a satisfação do seu cliente. Então, isso é interessante que você avalie aí nas atividades pós-entrega. E no requisito 8.5.6, controle de mudanças, que tem tudo a ver com o requisito 8.3.6, controle de mudanças lá do projeto de desenvolvimento, que se você não viu, vou deixar um card aqui que vai te levar lá para o vídeo do requisito 8, parte 2, onde falamos sobre o projeto de desenvolvimento. A organização deve analisar criticamente, controlar mudanças para a produção ou provisão de serviço na extensão necessária para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos. Então, do mesmo modo que o projeto precisa informar o cliente quando há uma mudança no projeto ou no desenvolvimento, a produção também vai precisar fazer o controle dessas mudanças, informar o projeto e o projeto informar o seu cliente, ok? Então, a organização deve reter informação documentada que descreva os resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizam as mudanças e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica. Então, você vai precisar fazer uma análise crítica se a mudança é necessária, se for necessária, e informar tanto o projeto, que vai informar seu cliente, tá? E quais são as pessoas que estão autorizadas a realizar ou aprovar essa mudança. Então, tudo isso vai estar numa matriz de responsabilidades e autoridades. Então, a organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço foram atendidos, ou seja, você vai precisar fazer inspeções em estágios apropriados. Que estágios são esses? Os estágios que o seu cliente vai determinar. Ele quer que você faça a inspeção, o controle, o monitoramento do produto ou serviço dele, certo? A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos. Ou seja, se tiver algum problema durante a produção, você não pode entregar o material para o cliente até que você resolva todos os problemas que tiveram durante a medição e monitoramento ali do produto ou do serviço nos estágios que ele determinou que você fizesse os controles. Então, você vai precisar resolver tudo isso antes de proceder com a liberação do produto ou do serviço para o seu cliente, a menos que, de outra forma, tenha sido aprovado por autoridade pertinente e como aplicável pelo seu cliente, ou seja, a menos que o seu cliente tenha aprovado que você envie o material com aquela pendência, porque aquilo não vai causar nenhum tipo de problema no uso do produto, no uso pretendido do produto ou na prestação do serviço. Então, com isso, você vai ter um documento que o seu cliente vai autorizar isso. Então, a organização deve reter a informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços. A informação documentada deve incluir a evidência de conformidade com os critérios de aceitação. Então, nas instruções de trabalho, você vai ter ali critérios de aceitação em cada estágio do processo. Cada processo tenha o seu critério, conforme definiu o seu cliente. Então, você vai liberar a produção conforme esses critérios. Se foram atendidos, você libera. Se não for, você vai verificar se precisa fazer algum retrabalho ou alguma reinspeção. A rastreabilidade das pessoas que autorizam a liberação. Então, tem que saber quem são as pessoas que estão autorizadas a liberar o prosseguimento dos processos, né? Naqueles estágios, foi feita a inspeção e, continuando, fazer aqui o controle de saídas não conformes. A organização deve assegurar que as saídas que não estejam conformes com os seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendidos. Como eu falei no requisito 8.4.2, que são os controles dos produtos e serviços, você precisa estar identificado. Então, se você identificou direitinho, os produtos não conformes devem estar em uma situação que identifique elas como não conformes, tipo uma caixa vermelha ou um local adequado identificado como produto não conforme.
e a organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade dos produtos e serviços. Isso deve também se aplicar a produtos e serviços não conformes detectados após a entrega do produto, durante ou depois da provisão de produtos e serviços. Então, durante a entrega ou pós-entrega, se forem detectados produtos não conformes ou serviços que não estão de acordo com os requisitos, você precisa identificá-los e tomar as mesmas ações. Estamos declarando aqui. A organização deve lidar com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes modos: correção, então isso aí vale para retrabalho, segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços. Então, você vai segregar, vai separar numa caixa vermelha ou vai identificar a área com alguma coisa, vai conter aquilo ali, não vai deixar passar, tá? O retorno pode ser que você já tenha passado isso para o processo seguinte, você vai precisar retornar para o processo anterior, ou a suspensão da produção, vai segurar ali, parar as máquinas e resolver o processo, resolver aquela não conformidade antes de continuar a produção. Precisa informar seu cliente, está ligado com o requisito lá 7.4, se não me engano, comunicação com o cliente, e vai precisar obter a autorização dele caso ele aceite receber o produto com aquela não conformidade, se não for causar nenhum dano ou situação adversa no produto dele. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando as saídas não conformes forem corrigidas. Então, depois que você fizer a correção ou retrabalho, você precisa fazer uma reinspeção nesse produto que foi retrabalhado ou corrigido para verificar se está de acordo com os critérios do processo ou do produto, ok? Então, a organização deve reter informação documentada que descreva a não conformidade, descreva as ações tomadas, descreva as concessões obtidas e identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Em geral, o pessoal utiliza o mesmo formulário de ação corretiva para fazer toda essa descrição, né? Então, se você não souber como é feito, eu vou deixar um link para o meu Google Drive, onde tem um exemplo lá de ação corretiva. Não, tem 3 exemplos de ações corretivas, lá de formulário de ações corretivas. E eu aposto que com essa informação você vai deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para poder conhecer esses formulários, ok? Então, obrigado por assistir mais este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, ok? Obrigado e até o próximo vídeo, quando falaremos do requisito 9, avaliação de desempenho. Até mais. Fui!